Terapia. Quem precisa? Vai ter divã? Eu fico de pé, sentada ou deitada. Eu me chamo Daniela Conte, sou psicóloga e hoje nós estamos aqui para um bate-papo muito especial com meu amigo e convidado Marcelo. Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, Dani. É uma honra tremenda para mim poder fazer parte desse projeto seu, que eu já tenho certeza que vai ser um imenso sucesso. Me chamo Marcelo Silva, sou empresário, empreendedor, amante de viagens e de tudo aquilo que é novo, diferente, tudo me agrada, tudo me excita. Então é um prazer muito grande poder estar aqui hoje para a gente poder bater um papo bem legal, bem descontraído. Só posso agradecer a sua presença. Esse projeto faz parte de um sonho de muitos anos, você sabe bem disso. Acompanha a minha história aí profissional, pessoal. E estar aqui, para mim, é sinônimo de muita gratidão e muito orgulho. E eu agradeço imensamente você abrir um espaço na sua agenda para esse momento. Aqui nós vamos falar de temas polêmicos, Adoro. mas que remete à vida real. Hoje, atualmente, as pessoas estão muito superficiais nas redes sociais e a ideia é trazer um conteúdo que, de fato, acrescenta na vida das pessoas. E vamos começar contando um pouquinho como nós nos conhecemos. Nós trabalhávamos juntos em uma ONG, fazíamos um trabalho social e o nosso primeiro contato já foi um contato de muita conexão, não é mesmo, Marcelo? Bastante, bastante. Eu me lembro, tudo que é novo dá medo na gente, né? É incrível assim como a gente se sente pequeno, despreparado e sempre tem uma força, sempre tem algo que vai nos puxar para pensar assim, você não devia estar aí, você não devia estar fazendo isso. E eu me lembro como foi gostosa a interação que a gente teve, porque tinham ali, né? Eu me lembro que tinha uma equipe de consultores e tinha gerente, e eu caí ali de paraquedas. Foi muito bom, né? Acho que desde o processo seletivo. Faz aí, encena, como você faria, o que você falaria. E eu me lembro bem, assim, do primeiro dia, né, do meu treinamento, e tive a graça, né? Eu fui abençoado por fazer isso com você. E aí eu me lembro de sentar do seu lado e ficar ali caladinho, né? E eu pensando, hoje não é dia de falar, hoje é dia só de ouvir, de aprender. E foi incrível, né? Sentir desde o primeiro momento assim a nossa sinergia, a nossa, qual seria a melhor palavra? Realmente a nossa conexão para poder fazer aquele trabalho que não era com fins lucrativos, é um trabalho social e que no final das contas serviu muito para mim, me engrandeceu muito, porque começou ali no trabalho, foi caminhando para a amizade, até o momento em que eu achei que, naquela confusão, a Dani é psicóloga, a Dani é minha amiga, então acho que eu vou fazer terapia com a Dani. E como a Dani fala. Eu me lembro que eram momentos assim de muitas conversas profundas e todas as pessoas passam por momentos difíceis. Eu vejo isso todos os dias no consultório. E eu me lembro que quando nós iniciamos com esses papos mais profundos e complexos, você trazia muito da sua intimidade, das suas dores. Imagino que para todas as pessoas é muito difícil assumir novos desafios. E ainda que fosse uma ONG, ainda que fosse um trabalho social, era um aprendizado, era algo que a gente precisava de trocas. E eu sempre fui muito verdadeira naquilo que eu faço, sou muito genuína nos meus atendimentos, nas minhas amizades. E eu penso que essa transparência faz toda a diferença em qualquer contato, em qualquer conexão. E foi muito forte, nós nos aproximamos muito. Hoje Marcelo é empresário, eu também não estou mais nessa ONG, segui carreira no consultório, me dedico hoje exclusivamente a isso, é um sonho se realizando a cada dia. E Marcelo foi por outros caminhos. Como é, Marcelo, empreender, viver essa vida, né, com negócios fora do país, inclusive? Me conta aí como um pouquinho desses desafios. Exatamente. Dani, eu acho que todo mundo vai se identificar com isso, porque não tem como, não tem outro caminho diferente. A gente sempre vai achar que alguém vai poder fazer melhor do que nós. A gente sempre vai pensar que a gente não está preparado o suficiente. E não sei como, quando é que vem, provavelmente foi com a terapia, né, de pensar que eu não preciso, o divã, será que eu deito, será que eu me sento? Mas o fato é, em que momento ali que eu ia me abrir, né, para que eu pudesse entender quais são as minhas dores, as minhas fraquezas, aonde é que eu sou bom de verdade, aonde eu acho que eu não sou bom, mas na verdade algo em mim fala, eu sou bom nisso. Por que eu não faço?
Porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de se arriscar, a gente tem medo de dar um passo. E a terapia me mostrou tudo isso. Que para eu chegar nesse caminho hoje, para ser empresário internacional, para sair do interior de Goiás e de Rio Verde, minha cidade natal, vir para Goiânia, de Goiânia para São Paulo para fora do Brasil, não foi um caminho fácil. É engraçado, né, a gente pensar assim que, poxa, eu nasci naquele lugar, mas eu vejo como eu vejo a vida, né? Eu sou do mundo. O mundo é nosso, Deus fez o mundo todo para nós, então eu sou do mundo. E aí comecei com viagens, mas eu entendi também que existem oportunidades aqui no Brasil, tem em Goiânia, tem em qualquer lugar do mundo. E aí a vida foi dando um jeito, né? De fazer com que eu tivesse caminhos diferentes, que eu percorresse caminhos diferentes, e acabei empreendendo lá fora, no susto, no medo e nessa sensação de que é muito para mim, é demais. E aí algo veio em mim e me falou assim um dia, acho que o meu é o interior, né? Aquela parte que a gente precisa realmente saber que existe, que a gente precisa se agarrar nela. Se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não for lá empreender, se você não for lá tirar essa ideia do papel, da sua cabeça, alguém vai fazer isso. E aí acho que fica depois o questionamento, né? Você quer ser o que vai estar lá na frente? Você quer ser aquela pessoa que vai falar, deu certo, eu fiz? Ou você vai ser aquela pessoa que fica na retaguarda, que vai ficar olhando o sucesso de alguém e falar, podia ser eu. Não com inveja, mas pensando, poxa, eu também tenho a capacidade que essa pessoa tem, eu podia fazer o que essa pessoa fez. Então eu acho que, mais ou menos, sabe, quando a gente começa a entender o tanto que a terapia é importante, a gente se conhecer é importante, eu acho que é aí que a gente começa a ter esse primeiro empurrãozinho para a gente se soltar, para a gente ser, saber que a gente é, uau, a gente é uma fera, sabe? Então a terapia me mostrou isso. Em meus atendimentos eu sempre utilizo de muitas técnicas. Sou especialista na área cognitivo-comportamental e eu sempre utilizo de técnicas e uma delas se chama cartão de enfrentamento. O que consiste esse cartão de enfrentamento? Consiste no desenvolvimento de algumas frases que você possa repetir para si mesmo e que essa frase te fortaleça de alguma maneira. E agora você me fez lembrar de uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é continue a nadar. Então a gente não pode parar, é necessário continuar, é necessário ter coragem, porque é muito desafiador. Ninguém começa fácil e depois que se começa não vai ficar fácil, vai continuar difícil, mas a gente tem que escolher o nosso difícil e seguir, porque se desistir, a gente não chega a lugar algum. E você trouxe um ponto muito interessante que nas nossas conversas me fez lembrar, nas nossas conversas, sobre a psicoterapia. Você me dizia em alguns momentos, Dani, me atende, Dani, cuida de mim. E é claro que nas minhas falas eu sempre vou contribuir com aquilo que eu estudei, com a minha profissão, mas eu, por questões éticas, eu jamais poderia fazer o seu atendimento. Nós somos amigos e na psicologia nós não podemos atender parentes, pessoas de vínculos muito próximos, porque nós precisamos ficar neutros aí nessa atuação, nesse atendimento. E ter proximidade significa não conseguir ficar sem fazer determinadas interpretações. Em algum momento eu posso tomar as suas dores, querer te defender, e na psicoterapia nós precisamos mergulhar no processo de autoconhecimento. Isso faz toda a diferença e para isso eu preciso de alguém que não me conheça como eu sou, mas que vai me conhecer profundamente ao longo desse processo. Mas e a zona de conforto? Zona de conforto na psicoterapia você a gente quer o caminho mais fácil. Você vai encontrar nas primeiras sessões, porque são momentos de vínculo, de acolhimento. Nesse momento nós não fazemos grandes intervenções e isso tem um motivo. Como é que eu vou intervir com uma pessoa que sequer confia no meu trabalho? Então as primeiras sessões elas são de acolhimento. Elas são para fortalecer esse vínculo. Encontrar um terapeuta não é tão simples assim, nós vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria de saber, você faz psicoterapia, a partir dessas conversas, você tomou essa iniciativa de iniciar um processo, me conta como foi. É agora, né? A ideia veio a partir da nossa amizade, isso é fato. Então já tem aí 7, 8 anos de amizade. Eu me lembro que quando você falou, né, que era terapeuta, a primeira pergunta que eu fiz foi, para mim, claro, né, por que ela está trabalhando aqui e não fazendo os atendimentos dela? E aí, a cada conversa que a gente tinha, você me dava insights, você não fazia terapia comigo,
Mas na minha cabeça aquilo já era. E eu achava o máximo ter uma amiga terapeuta. Até o dia que você veio e deu a chicotada e falou, não, 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 não. Eu falei, isso aqui eu tô conversando é pela nossa amizade, eu não sou só terapeuta. Vá buscar uma terapeuta. E aí vem a parte mais engraçada, né? No meu primeiro dia, e sim, essas perguntas que você fez no começo, elas são muito reais. Porque a gente nem sabe que precisa de terapia. E quando em algum momento, ou é porque a gente assiste um vídeo, assiste um podcast, ou porque alguém falou que a gente precisa de terapia, algo em nós fala, ok, eu vou lá ver o que é que eu vou encontrar. E não é fácil, tá? Não é bom, não é nada bom que a gente vai encontrar, mas é algo maravilhoso. Porque eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira sessão, eu também quis barganhar. Eu achei assim que na primeira sessão eu já ia sair curado, que eu ia economizar dinheiro, que eu não precisaria ficar pagando, né, sei lá por quanto tempo. Mas principalmente eu achava que eu não precisaria me mostrar, ficar nu na frente de um desconhecido. E aí depois que eu comecei o processo, que eu comecei a entender, aí eu entendi o que você falou. Não dá para uma amiga terapeuta ser a minha terapeuta, porque não dá para eu me desnudar na frente de uma amiga, porque ali eu também, porque eu vou buscar, quando eu disse zona de conforto, né? Eu vou buscar alguém que concorde com o que eu fale, alguém que concorde com a minha loucura, alguém que concorde que eu fiz tudo errado, mas precisa de uma validação. E aí eu acho que quando muita gente vai para terapia e começa a falar sobre as coisas que fez, que ouviu, que falou, que rebateu, e aí quando a psicóloga, de repente, o profissional, né, da psicologia fala assim, isso é só um spoiler, tá? Mas essa é toda a verdade? E eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso de uma das minhas terapeutas. Eu já passei por 4. Então é um processo, né? A gente vai se aprofundando, e quanto mais a gente é verdadeiro, não com a pessoa que está na nossa frente, mas com a nossa pessoa, com o nosso eu íntimo, sabe? Aquela pessoa que, quando a gente está sozinho, que não tem ninguém vendo, que não tem ninguém nos escutando, então ali a gente fala, eu sou assim, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado. E mais além, eu devia ter pedido perdão. Eu devia ter me expressado melhor com aquela pessoa. E aí no começo, quando a gente começa a fazer terapia, é bem interessante, porque a gente se sente meio bobão, assim. A gente quer jogar tudo para fora, e aí essas primeiras sessões, e lá na frente você vai entender o tanto que elas foram importantes. Porque aí o profissional precisa primeiro nos ouvir, né? E aí, acho que é bem interessante, a gente chega numa sessão de terapia, primeiro procurando o divã. E aí eu pensei, né? Eu falei, eu vou sentar, eu não vou, como que vai ser isso? Cadê o divã? Cadê o divã? E não tinha divã. E eu falei, essa terapeuta deve ser muito pobre, porque aqui não tem divã. Mas enfim, depois explica pra gente, tá? Porque eu acho que isso daí deve ser uma dúvida de todo mundo. Mas eu me lembro assim, de ela só ficar me olhando e ficar sorrindo. E aquilo foi me trazendo um incômodo, porque eu ficava assim, poxa, eu tô falando coisas pra ela, e eu tava na raiva, sabe? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, e eu na raiva, e ela só ouvindo, e ela, Chegou um ponto que eu pensei assim, eu falei, gente, ela fumou alguma coisa, ela não tá normal, porque assim, depois de eu falar tudo isso pra ela, e ela só fica me olhando e tá tudo bem, e eu achava que ela não tava bem, né? Mas ok. E aí ali depois de 3, 4 sessões foi quando ela de fato começou a me trazer questionamentos. E aí ela falava, ok, traz isso agora para a sua vida real. Traz isso agora para esse momento. E aí ela começava a me fazer perguntas que me levavam para uma zona de desconforto, porque, de novo, eu estava procurando validação para minha loucura. E a loucura seja porque eu pensava que alguém me fez mal, porque eu pensava que alguém falou de mim. Então é quando a gente tem aquele monte de amarras ao nosso redor, que são as crenças limitantes, né? Acho que é legal a gente trazer esse gancho para a conversa, porque é o que, né, enquanto empreendedor, era o que eu precisava ver em mim primeiro, o que eu precisava entender, para depois saber que eu não sou um ser amarrado em correntes, que eu posso tudo, que eu posso ter tudo aquilo que eu sonhei. Vai dar trabalho? Vai, mas eu posso ter. Então a terapia, basicamente, assim, foi tirando de pouquinho em pouquinho essas amarras que eu tinha para fazer eu chegar aonde eu cheguei. E essa coisa do divã é algo que muitas pessoas acreditam que vão encontrar um divã num consultório de psicologia. Mas eu preciso abrir um parênteses para contar um pouquinho que, assim, quem não conhece Freud.
E Freud remete à psicanálise. Então, o divã faz parte das análises, a gente chama de análise o atendimento feito pela psicanálise, e faz parte dessa abordagem. Então, se você for um psicanalista, provavelmente você vai se deitar num divã. Mas em outros métodos, em outras abordagens da psicologia, você vai ter um sofá confortável, um momento legal para falar, um lugar aconchegante, mas não necessariamente um divã. Importante você ter falado disso. Tem lenço para chorar? Tem lenço para chorar, tem uma aguinha para tomar, um chazinho para quem gosta. Cada profissional vai ter aí o seu cuidado, a experiência, né, que ele quer proporcionar para os seus pacientes. E quando nós falamos em terapia, as pessoas acham que vão chegar e falar e tá tudo certo. Mas, na verdade, por trás de uma psicoterapia existe um plano de tratamento. Nós precisamos escutar, sim, para conhecer a sua história, mas nós também precisamos elaborar esse plano de tratamento, que não é fácil. Nós não temos um manual que vai determinar o que a gente deve fazer com cada pessoa, porque cada pessoa é única. Então, eu tenho que pensar quais são as melhores intervenções para aquela pessoa alcançar os objetivos que ela tem na psicoterapia. A psicoterapia ela não pode ficar solta. Então, você vai definir onde você quer chegar e o terapeuta tem o dever de te acompanhar e fazer com que você se aproxime desses objetivos. Então, em momento algum, nós vamos dizer o que você deve fazer e, pelo contrário, você diz que a gente sorri e acolhe, porque esse é o objetivo inicial. Mas, ao longo do processo, nós também nos emocionamos com as lutas, com as vitórias, quando a gente se deita ao final de um dia difícil de atendimento, porque tem muitas vidas que têm histórias muito pesadas, nós colocamos essas pessoas, né? Eu particularmente coloco essas pessoas em minhas orações e eu vibro com cada conquista. Então, do outro lado, né, antes da gente tocar uma alma humana, nós também somos uma alma humana. E a gente precisa ter esse ponto de conexão, porque nós estamos lidando com a vulnerabilidade das pessoas. Eu escuto no consultório coisas que jamais qualquer outra pessoa vai escutar. E nós precisamos ter sabedoria e competência técnica para conduzir cada caso da maneira melhor possível. E você passa por um processo. E a gente fala que você pode sim receber alta da terapia, não é algo que você vai precisar fazer a vida inteira, mas essa alta, ela não significa cura. Significa que você alcançou intervenções, estratégias, manejos para que você consiga lidar com isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais funcional. Ainda assim, se você quiser continuar um processo de terapia, eu escuto muito dos meus pacientes que gostam desse momento porque não conseguem confiar em outras pessoas, gostam desse momento de autoconhecimento, de conversas profundas, e muitas pessoas optam por continuar o processo. Mas esse momento da alta, a TCC fala muito disso, de atendimentos com início, meio e fim. Então, você não precisa ficar escravo da terapia, mas você pode fazer disso uma escolha. E aí, Marcelo, você pensa em parar o seu processo de terapia? Não sou louco. Preciso. Concordo muito com essa fala. Faz muito sentido. Mas o que eu penso, né, quando alguém fala, né, sobre a alta terapêutica, você vai ter alta em um determinado problema, alguma determinada questão que você levou. Você não teve alta da terapia porque você é um ser de luz agora, todo prontão, sabe, para a vida, você agora tá preparado para enfrentar qualquer problema, qualquer situação. Não é isso. A forma como eu vejo hoje a terapia, como eu faço terapia, é o momento em que eu vou lá, que eu vou realmente me entregar de corpo e alma, porque não é só o valor que eu vou pagar para um profissional da área de psicologia, não é o tempo que eu vou dispensar ali para aquele momento. É eu entender que aquilo ali vai fazer bem para mim, e se eu estiver bem, eu vou conseguir automaticamente melhorar o universo ali de todas as pessoas que estão ao meu redor. Não é aquela coisa que, olha, gente, eu sou terapeutizado, eu estou terapeutizado e todo mundo vai ficar bem, acho que é por osmose que fala, né? Algo assim, quando, né, todo mundo capta aquilo também. Não é isso. Mas é de poder saber que para aquele determinado problema onde eu caí diversas vezes, via de regra, os problemas que a gente tem com os nossos pais, os problemas que a gente tem com os nossos irmãos, os problemas que a gente tem relacionado à nossa autocapacidade, quando a gente olha para o coleguinha do lado e pensa, poxa, mas ele já está 2 degraus à minha frente, quando a gente olha para alguém que a gente tem como um mentor e de repente a gente vê aquela pessoa fazer algo nos incomoda, no sentido de, poxa, mas eu achei que ele ia falar isso, que ele ia fazer isso e ele não fez e o meu mundo caiu.
Então a terapia começa, né, a trabalhar tudo isso e uma coisa é incrível como tudo está conectado. Por mais que a gente chegue na terapia para tratar um assunto específico, de repente a gente fala, olha, esse final de semana eu escutei do meu parceiro, da minha parceira, isso, isso e isso, e isso me fez tão mal. E aí a gente vem com aquela questão, né, da cocriação, quando quem está mais próximo de você, de repente fala alguma coisa, e não foi nem aquela pessoa que te fez o mal, mas como você cocria, você olha aquilo, sente aquilo, você acha que foi a pessoa que te fez o mal. Aí, de novo, a terapia vem, o profissional vem e vai te falar, olha, quem foi lá quando você era criança, né? Quem era essa pessoa que foi ausente ou que fez algo que te tirou dessa zona de conforto ou que tirou a sua coragem? É incrível. Com toda certeza, assim, terapia, quando as pessoas falam, né, que todo mundo deveria fazer terapia, eu realmente concordo e fico pensando, né, por que nas escolas todo esse trabalho tão maravilhoso não é disseminado? Exatamente. Então... E eu gostaria de tirar a dor dos meus pacientes com as mãos. Eu não tiro propriamente com as mãos, mas eu tiro com ciência, com palavras, porque a ideia é fazer uma mudança de vida, é transformar comportamentos que estão disfuncionais, e muitas vezes a gente acha que está muito certo na história, e trocar por outros que de fato vão ajudar. Muitas vezes nós queremos validação, você falou algo muito importante, nós buscamos ser validados constantemente, e não é diferente no processo de terapia. Muitas vezes eu recebo pacientes com esse perfil, e eu lamento dizer, mas durante esse processo nós vamos descobrir, né, como é que você poderia fazer de formas diferentes tudo aquilo que você faz hoje. Porque não é sobre querer que o outro mude para se encaixar na minha vida, é mudar a si mesmo para que essas mudanças sejam inspiradoras para outras pessoas. Então a ideia da terapia não é tirar o sofrimento das pessoas, mas sim ensiná-las a lidar com isso, porque não tem como, nós somos um turbilhão de emoções, nós vamos viver todas elas, tristeza, alegrias, decepções, isso é a vida acontecendo e está tudo certo, mas lidar com isso de uma maneira muito mais funcional, com certeza fica muito mais leve, torna o processo muito mais tranquilo. Então, quando um paciente chega e traz as suas demandas, é nesse contexto que nós atuamos. E quando as pessoas entendem o poder que isso tem de transformar a vida delas, elas não querem ficar mais sem. E aí é uma luta constante de nós terapeutas não tornar esses pacientes dependentes do nosso trabalho. Pode ser uma escolha, mas não pode ser uma dependência. E por isso nós precisamos intervir, e intervir aplicando ciência, cuidando das evidências científicas para que, de fato, isso traga resultado na vida das pessoas. E Marcelo, você é uma pessoa que passou por muitos desafios, empreender não é fácil. Eu sei que ao longo dessa caminhada, ela é cheia de altos e baixos, eu vivo isso também, porque eu também empreendo. Estar aqui hoje é uma realização de um sonho, mas é também bastante desafiador. Me conta como você lida com esses altos e baixos, com essas emoções se potencializando de maneiras diferentes em cada momento. Primeiro, eu faço terapia. Boa. Acho que não tem como não puxar a sardinha para esse lado. Primeiro, eu faço terapia. Para eu ter o entendimento, a clareza de que, sim, as coisas são difíceis de serem conseguidas, mas a terapia também te mostra que nem sempre tudo precisa ser pesado. Eu aprendi também com a terapia que, às vezes, quando algo cai no nosso colo, não caiu por acaso. É porque ali atrás a gente já passou por um processo bem árduo, a gente já viveu algo muito pesado para a gente aprender, para a gente ir num próximo degrau, para a gente entender. A gente estava falando, né, mais cedo, hoje você me lembrou de algo, né, sobre atender grandes clientes, e você tocou no nome da Petrobras, e aí eu me lembrei naquele momento, eu falei, olha só, a gente pode sim ousar, a gente pode sim confiar que mesmo quando a gente se acha pequeno, a gente pode sim ser mais ousado, a gente pode sim subir outros degraus. E aí, da Petrobras, nessa oportunidade que me apareceu, e eu fui raçudo, eu falei, eu vou atender, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. Então, quando essas coisas começam a vir, sabe, para nossa mesa, quando a gente começa a ver que o nosso prato está ficando cada vez mais bonito, e a gente olha aqui, que aqui tem um talher, que aqui tem agora já tem uma flor, que o forro da mesa está bonito, que o nosso prato, que antes era só ali, talvez colocou o arroz, colocou o feijão, colocou a carne do lado, a saladinha, aí de repente você já tem um prato mais bonito, e eu falo isso de uma forma figurada, né? É para quando a gente vai entendendo que as coisas vão mudando ao nosso redor, que profissionalmente falando a gente vai galgando
outros espaços, o mundo vai ficando... Na verdade, o mundo sempre esteve ali, né? Todas as oportunidades sempre estiveram ali. Na verdade, a gente que vai perdendo medo e a gente vai confiando mais em quem nós somos, na nossa capacidade, porque a gente já parou de olhar para os lados, a gente já não se interessa mais se o coleguinha vai zombar ou se ele vai nos aplaudir. Aí o ego, nesse momento, a gente deixa ele de lado porque a gente aprende que é sobre nós. E aí foi a partir disso, com certeza a partir da terapia, que quando surgiu a oportunidade, né, de um cliente me convidar e falar: Marcelo, você podia abrir uma empresa na Guiana. Você já faz isso tão bem aqui no Brasil, você podia fazer também na Guiana. Você topa o desafio? E aí, eu nesse momento, né, eu só pensei, eu vou, Guiana está aqui do lado do Brasil e, enfim, eu falo inglês, então a Guiana inglesa vai dar tudo certo. Ai, Dani, quando eu cheguei lá, sabe, já no segundo dia, e eu assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí, de novo, tá vendo? Sempre tem algo, às vezes até a gente para se auto-sabotar, a gente para se puxar para trás, e eu assim, não, eu não vou desistir. Eu já cheguei até aqui, e aí eu comecei a me autovalorizar, porque eu pensei: Marcelo, você não correu atrás disso. Alguém veio atrás de você, alguém veio te pedir, dizendo: Marcelo, o que você fez no Brasil foi bem visto por outras pessoas, e eles agora querem que você replique, que você estenda esse bom trabalho lá fora. E aí parece que fica tudo tão mais fácil, Dani. Quando você dá o primeiro passo e você fala: agora eu já estou aqui. Então é ter o foco, é você ir fazendo dessa primeira empresa. Eu estou agora finalizando a abertura, já vai ter aí uma segunda empresa, e essa minha primeira empresa de realocação, agora eu estou também expandindo para o Suriname. E você continuou a nadar. Continua a nadar. Eu quero usar uma frase com uma pequena adaptação do querido Jorge, que em algum momento estará aqui conosco. Ele diz o seguinte, que eu não sou para todo mundo. E eu vou dizer, terapia não é para todo mundo, mas é para todas as pessoas que querem buscar esse autoconhecimento, que querem se transformar, que querem potencializar tudo aquilo de bom que tem, minimizar tudo aquilo de ruim que às vezes a gente possa ter. Eu não gostaria nem de usar essa palavra ruim, mas tudo aquilo que a gente precisa superar, que a gente precisa deixar para trás. E Marcelo, muito bom conhecer a sua história um pouco mais desse momento. Apesar de em locais diferentes, cidades diferentes, nós continuamos muito conectados. E eu gostaria que você, neste momento, finalizasse esse primeiro podcast aqui, trazendo uma mensagem para todas as pessoas que nos escutam. Primeiro, gente, não tem nada de errado em assumir que nós temos falhas, que nós temos dores, que nós temos medo. Não tem nada de errado em buscar ajuda. E quando a gente, na nossa humildade, a gente percebe que nós, seres humanos, somos falhos e que a gente sim precisa de ajuda, que a gente precisa de alguém para nos pegar no colo, pegar na mão e dizer: vamos junto. Então eu só posso dizer hoje assim que eu sou muito grato, né, por todo esse caminho, por eu ter conhecido o universo da psicologia. Amo e odeio a minha terapeuta. E eu acho que isso vai ser para todo mundo. Tem dia que a gente olha e fala: eu não acredito que eu estou pagando uma terapeuta para ela me dar essa surra nesse momento. Mas é uma surra necessária, é algo que vai nos engrandecer, é algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, é algo que vai nos engrandecer enquanto ser humano. Então, acho que o maior ensinamento para mim, e o que eu posso levar de mensagem para todo mundo é: faça aquilo que você gostaria de fazer, esqueça quem está ao seu redor, porque quem te olhar e ver que você está progredindo de alguma forma, que as coisas estão fluindo na sua vida de alguma forma, eles só vão ver essa parte bonita, que é chamada de sucesso, que vem da noite para o dia. Mas ninguém vê que você ficou acordado uma noite inteira, por dias, por anos, para você chegar onde você chegou. Então, se para galgar esse caminho foi tão difícil, foi tão pesado, honre o seu caminho, honre aquilo que você quer para você, aquilo que você acredita, porque se você acredita, metade do caminho já foi percorrido. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se você não der o crédito para você, quem é que vai dar? Então eu acho que é isso. Acredite, né, do que você pode, que você é capaz. Acredite que você precisa, né, sim, de terapia, que você precisa sim se entender enquanto ser humano, perceber a que veio, né, o que eu faço nesse mundo, para que eu estou aqui? Não é só para acordar, trabalhar, pagar contas e, sei lá, de repente num jantar, num restaurante final de semana, volta para dormir e a vida é essa. Não, não é.
O mundo está aí, a vida está aí para a gente aproveitar, fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, façam, gente. Façam tudo aquilo que vocês gostariam. E eu iniciei a minha fala agradecendo a sua presença e finalizo agradecendo novamente. Muito obrigada por aceitar este convite. A vocês que nos acompanham, eu espero fortemente que esse conteúdo contribua para te tirar do conforto e colocar projetos em ação, porque todo movimento ele gera um resultado. E para que você tenha resultado, é necessário que isso aconteça. Esse é o meu desejo e nós finalizamos por aqui. Obrigado, Dani. Maravilhoso.